Estamos? Estamos direito? Pronto, a todos, muito boa noite. Espero que sejam todos bem-vindos para essa sessão de hoje. Eu sou Juvenal Mweng, o professor do mato. Pronto, nós hoje vamos falar de uma temática que muito tem se debatido na Escola Nova, que é a questão das provas. Mas dentro dessa questão de provas, vamos realmente discutir sobre o tipo de provas, né? Ou a tipologia, que eu chamo, na verdade, de tipos de perguntas para uma prova. Pronto, eu espero caminhar convosco nesta breve caminhada, no caso, onde vamos discutir em torno de mais ou menos 30 minutos ou menos sobre a situação. Prontos, quanto aos tipos de provas, existem 8 tipos de provas clássicos, mas eu aumento para só dar a significação necessária. Portanto, beleza, podemos passar o slide. Dentro dessa tipologia, o primeiro temos as perguntas de verdadeiro e falso. Pronto, nós aqui vamos enumerá-las apenas neste momento e depois vamos fazer a questão de explicar cada uma dessas. Vamos verificar o que é, mais ou menos em que consiste, como elaborar, vamos falar das vantagens e também da desvantagem de cada um desses tipos de provas. Como eu dizia, temos a pergunta de verdadeiro e falso, temos depois as perguntas de múltipla escolha, temos as perguntas de associação, que muitos chamam de associação livre, mas eu prefiro chamá-lo apenas de perguntas de associação. Temos as perguntas de lacuna, né? Depois vamos ver também como é que funciona isso, e realmente tem sido esta a grande dor de cabeça para os alunos, mas porque os professores permitem que assim seja. Continuando, Belísio. Temos as perguntas de identificação, temos as perguntas de ordenação, as perguntas de evocação, as perguntas de dissertação e, por fim, então, temos as perguntas de resolução de problemas, né? Onde vamos também abordar o assunto com alguma acutilância para verificarmos realmente como é que ela funciona. Pronto, então, começando por descrever a primeira, que é as perguntas de verdadeiro e falso, né? Se é que me conseguem ouvir em condições e conseguem também ver o slide que passa, acho que vai facilitar melhor assim em termos da comunicação audiovisual. As perguntas de verdadeiro e falso consistem em apresentar afirmações para que sejam indicadas as certas e as erradas. Prontos. Dentro deste leque de pergunta de verdadeiro e falso, aqui o professor vai apresentar uma gama de situações e os alunos serão convidados a identificar dentro das afirmações apresentadas qual serão as afirmações que serão falsas, né? Certas, no caso, e quais são as afirmações que se considera como erradas, no entender da matéria que se aplica. Pronto, então temos aí um exemplo. Escreva nos parênteses a letra V diante das afirmações verdadeiras e a letra F, que para o brasileiro é fé, diante das afirmações falsas. Aqui o professor apresenta esse título aí como um chamariz da questão, né? Como um chamativo da questão. E debaixo coloca as alíneas que o aluno vai então defrontar. Por exemplo, nas alíneas que temos aí, Angola é um país grande e belo, faz parte do continente africano. E deixa um espaço lá no final, onde o aluno vai ver a afirmação se é
verdadeira ou então essa afirmação é falsa. Depois temos a segunda frase. Temos em Angola a segunda maior floresta tropical do mundo, a de Cabinda. Poderia colocar a de Mayombe, por exemplo. E igualmente deixa os espaços que devem ser relativamente iguais. O tamanho dos espaços em branco ou vermelhos que você vê aí devem ter a mesma dimensão. Na terceira afirmação, Angola é o primeiro país do mundo mais infectado pelo vírus da HIV-Sida, enquanto que Moçambique aparece na segunda posição. E a última afirmação que vos apresento, a penúltima no caso, em Angola, o presidente da República é também o chefe de Estado-Maior. Prontos, nós temos essas afirmações corretamente apresentadas aos alunos e os alunos vão então apreciar e verificar qual delas é verdadeira do ponto de vista daquilo que se aprendeu e qual delas é falsa. Mas agora, existe um critério de como se pode elaborar esse tipo de situações ou de questões para que o professor apresente uma prova do cariz justo. Então, temos aí sugestões para a elaboração de questões do tipo de verdadeiro e falso. O primeiro aspecto, o professor deve construir uma lista significativa de afirmações verdadeiras a que temos que chamar a atenção. O professor pega no conteúdo ora lecionado, isso é para conteúdos apenas lecionados, deve fazer uma lista de afirmações que sejam apenas verdadeiras. Temos que ter atenção nisso. No segundo ponto, o professor vai reescrever essas afirmações que são verdadeiras, né? E vai transformar a metade, ou cerca da metade dela, como sendo falsas. Ou seja, eu transcrevo 10 afirmações verdadeiras, por exemplo, e vou reescrever cerca da metade dessas para transformá-las como falsas. Boa. Até aí, acho que estamos juntos. No terceiro aspecto, o professor vai fazer as afirmações desde que essas afirmações sejam bem claras e definidas. Não pode existir ambiguidade na afirmação. E essa afirmação deve ser necessariamente e obrigatoriamente o conteúdo que o aluno já terá se deparado com o mesmo. No quarto aspecto, então, o professor vai fazer as afirmações abreviadas em mais ou menos o mesmo tamanho. As listas, ou seja, as frases devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, com quantidades de palavras parecidas. Ou seja, a organização frásica das afirmações deve mais ou menos parar na mesma linha, para facilitar a percepção do aluno. No outro aspecto, o professor deverá incluir somente uma ideia em cada afirmação. Nós vimos provas onde nos pedem para verificar se é verdadeira ou falsa, mas dentro desta afirmação tem mais de uma ideia. A ideia não é fixa, não é objetiva, não é clara. E se não for, vai torná-la ambígua. E se tornar ambígua essa questão, vai então dificultar a percepção do aluno. E por fim, então, o professor deve evitar o uso de negativas. A frase não pode estar na negatividade. Então, temos que prestar atenção nesse detalhe. Prontos. Temos então as vantagens e as desvantagens deste tipo de questão. Quanto às vantagens, elas são objetivas, são fáceis e rápidas de elaborar e corrigir, podem medir tanto o raciocínio como a memória. Pronto, aqui tem essa duplicidade, mede o raciocínio do aluno, mede também a memória, que é a questão da memorização do conteúdo. E também são aplicáveis a qualquer área do conhecimento, não tem restrição. Em qualquer área do conhecimento, em qualquer ciência, você pode aplicar as questões de verdadeira e falsa, ou a tipologia de prova de verdadeira e falsa.
Depois, nas desvantagens, né, elas apresentam dificuldades em construir itens completamente verdadeiros. O professor aqui, para construir um item completamente verdadeiro, tem que ser realmente muito atencioso. Também encorajam a adivinhação, podem permitir que o aluno adivinhe, e também a última desvantagem, não são adequadas para testar assuntos controversos. Existem alguns assuntos que podem oferecer mais de uma interpretação. Vamos lá supor, se estivermos a falar da guerra em Angola e dissermos e afirmarmos, por exemplo, foi a UNITA quem começou com a guerra em Angola, ou então foi o MPLA quem começou com a guerra em Angola. Esse é um assunto controverso e a interpretação disso depende do contexto, depende do momento e depende das circunstâncias. Então, nem sempre as circunstâncias, o contexto e o momento nos vêm à tona. Portanto, para o MPLA é a UNITA quem começa a guerra, para a UNITA pode ser o contrário, para a FNLA ao mesmo também. Então, os assuntos controversos não são aplicáveis a questões de verdadeira e falsa. Prestemos atenção nisso, os professores de História. Prestem atenção nos assuntos que podem apresentar mais de uma possibilidade ou então que não têm aceitação por ambas as partes. Prontos. Por outro, então vamos passar para a segunda tipologia de provas, né, que são as perguntas de múltipla escolha. Eu gosto muito desta questão por causa do J. Kelly, o autor, o inventor desse tipo de perguntas. Tem como base a apresentação de uma afirmativa incompleta, né? Ela apresenta uma afirmativa incompleta, seguida de vários contextos ou conceitos, onde o aluno deverá escolher uma opção que complete a afirmação. Esse é um método desenvolvido, como eu dizia, por J. Kelly, o americano, que foi professor e, pronto, ele foi assim meio preguiçoso em corrigir provas, porque quando se aplicava uma prova ele tinha dificuldades em corrigir pela quantidade de alunos. Refere-se que naquela altura as universidades começaram a encher de alunos e a dificuldade em corrigir as provas também era maior. Então J. Kelly decidiu então criar essa tipologia de provas. Pronto. Então vamos ver como é que esse tipo de prova, no caso, pode se elaborar. Primeiro aspecto que eu apresento, as afirmativas não devem ser claramente erradas. Prestemos atenção. Não pode o professor colocar uma afirmação que seja claramente errada. Segundo, as alternativas devem conter ideias relacionadas com a pergunta. Ou seja, quando o professor faz uma afirmativa, essa afirmativa deve estar relacionada, no caso, com a questão, com a pergunta em epígrafe. Não deve ser utilizada a alternativa nenhuma das respostas. Olha, eu fiz uma prova, isso foi no ensino superior, onde o meu professor colocou várias afirmações e depois também colocou nenhuma das respostas. Olha, isso nunca não tem respaldo em termos de metodologia de aplicação de provas. Então, os professores devem evitar isso. Como assim, se você questiona ao aluno e vai dizer nenhuma das respostas? Tem de ter uma resposta. Esse é o imperativo desse tipo de construção de perguntas. Então, se o professor fizer ou se tem feito diferente, convidamos a emendar esse detalhe. Não pode ter afirmativa nenhuma das respostas. Isso é absurdo. Então, eu sou muito categórico nesse sentido. No quarto ponto, no grupo das alternativas, deve haver uma só resposta correta. Temos que evitar que nas afirmativas que o professor colocar tenha mais de uma resposta correta. Não é aconselhável, porque isso distorce o raciocínio, a percepção e a certeza do próprio aluno. Então, coloque apenas uma resposta que seja correta. O quinto ponto, as alternativas devem ser curtas e de fácil leitura. Não pode construir uma afirmativa que dificulta já o aluno.
E aqui também se chama a atenção a questão da terminologia, os termos linguísticos devem ser também revistos. E por fim, então, o número ideal de alternativas é de até 4. Quando o professor construir um tipo de provas, um tipo de perguntas de múltipla escolha, que construa até no máximo 4 alternativas. É importante, não pode ser mais de 4. Começa a distorcer a questão metodológica da pergunta. Vamos então nas vantagens e desvantagens disso. Prontos, essas como qualquer, né? Mas antes vamos passar para o exemplo, o editor nos apresenta o exemplo. Pronto, como exemplo temos, para que Angola continue desenvolvendo, é necessário. Eu coloco essa afirmação e depois coloco as alternativas. Importar cidadãos brancos, fomentar a divisão nacional, nomear os governantes por mérito e importar alimentos. Pronto, do ponto de vista social, econômico, talvez de outros, né? O que é necessário para que Angola desenvolva? Será que se importarmos cidadãos brancos para o país e trabalharem para o país, vamos ter melhoria, desenvolvimento? Será que se fomentarmos a divisão nacional, se as pessoas estiverem divididas, voltadas uma para a outra, vamos ter desenvolvimento nacional? Se nomearmos os governantes por mérito, não por bajulação, nem por merecimento, será que teremos uma Angola desenvolvida? Ou vamos ter uma Angola boa se realmente importarmos alimentos? Pronto, dentro dessas afirmações, logicamente tem uma que é a mais correta, ou que é a correta, digamos. Então, aqui o aluno vai escolher a afirmação ou a alternativa que se adeque ao ponto em epígrafe. Pronto, vamos nas vantagens e desvantagens. Como eu dizia, né? Toda e qualquer questão tem vantagens e tem desvantagens. Pronto, quanto às vantagens, são puramente objetivas. Esse tipo de questão são realmente objetivas, são puras, né? A pureza, né? das questões. Não fomenta a adivinhação. Dificilmente testam o raciocínio e a habilidade e também são fáceis de corrigir. Pronto, para o professor aqui tem a vantagem máxima ou ápice, que é a última, que são fáceis de corrigir. Os professores são muito preguiçosos ultimamente, não sei porquê. Quanto às desvantagens, dificuldades em encontrar várias respostas plausíveis. Pronto, temos essa dificuldade em encontrar alternativas que sejam de respostas plausíveis. Pronto, é por aí. Então temos o outro grupo de questões. Editor, por favor. Está o Belísio dos Santos na nossa redação. Estão as questões, então, de associação. As perguntas de associação, que é um verdadeiro bicho de 7 cabeças também para os alunos. Consiste em apresentar 2 relações de palavras, frases ou símbolos para que os alunos associem os conceitos que têm relação. Prontos. Como diz o nome da relação, é de relacionar os conceitos. E esse tipo de questões não se preza em todas as disciplinas. Eu depois vou informar as disciplinas mais viáveis para isso. Prontos. Editor? Quanto à questão da exemplificação, né? Nós temos a afirmação é: enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Depois, sobre os aspectos da educação, correlacione. Aspectos filosóficos, numa coluna, que é a coluna A, aspectos científicos e aspectos ou aspecto técnico. Na coluna B, nós temos abrange o como educar,
procura definir o que deve ser a educação, falta aí uma palavra, estabelece o que é a educação. Prontos, num lado eu tenho alguns aspectos que devo relacioná-los com os aspectos da linha B. Lembrar que todos os aspectos da coluna A têm relação com os aspectos da coluna B. O que o aluno precisa aqui é relacionar o aspecto ligando ao aspecto corrente, ou aspecto correto. No caso, o aspecto filosófico responde a que tipo de situação? Responde à abrangência de como educar, responde à procura, a definição que deve ser a educação, ou responde o estabelecimento o que é educação. Aqui o aluno, por exemplo, tem aqui na coluna A tem 1, 2, 3. Na coluna B tem os espaços em frente. Por exemplo, se o aspecto filosófico corresponder ao último aspecto da coluna B, que é estabelecer o que é educação, ele vai pegar o número 1 da questão A e vai colocar nesse espaço em branco.
Elísio? Sim? Sim? Tá, já estamos direito? Consigo te ouvir? Já estamos direito? Consigo te ouvir? Yeah, yeah, tá bom. Mas está. Também não sei. Mas a visualização estava boa? Hum? Yeah, então vamos aumentar. Múltiplas formas. Hum? Ah, yeah. Sim. Mas pode passar para o. Yeah. Depois disso, pode passar para a página seguinte, yeah? Assim começa. A página seguinte, nas vantagens e desvantagens. Mas deixa ainda isso aqui. Pode continuar. Yeah. Yeah. Prontos, então estávamos com uma quebra da internet, mas já estamos de regresso, no caso. Eu falava sobre esses aspectos das perguntas de relação, né? De estabelecer uma relação. Pronto, vamos então passar para a página seguinte, onde vamos falar das vantagens e desvantagens, de, quais são as vantagens que podemos encontrar em uma pergunta de relação e quais são as desvantagens. Mas antes, o editor me sugere que vamos ver como elaborar, né? Como é que então o professor deve elaborar esse tipo de perguntas? As perguntas de relação, que estabelecem uma relação, como o nome próprio diz. Primeiro aspecto, usar conceitos relacionados. Os conceitos devem ter uma relação com o assunto, ou a coluna B com a coluna B, a coluna A com a coluna B devem ter relação estrita de assuntos. Não misturar números, normas e datas na coluna das alternativas. Prontos. Não se aconselha que o professor faça uma mistura de números, normas e datas na coluna das alternativas. Se for de data, coloca de data. Se for de norma, coloca de norma. Se for de número, coloca de número, para que não haja essa divergência, essa confusão. O professor, então, deve dispor as respostas em coluna de forma diferente das perguntas. Num lado, as questões, no caso, as afirmações, e no outro, as alternativas. E por fim, então, não incluir palavras erradas nas colunas das respostas. Não é conveniente que o professor coloque palavras que estejam do fórum de vista linguístico erradas. Isso pode confundir e deturpar a percepção do aluno e o aluno se deixar levar por isso. Então, isso não é um tipo de questão onde o professor deve avaliar o nível ortográfico do aluno ou o nível de leitura. Não é isso. Então, não coloquem palavras erradas na linha das afirmações, nem palavras erradas na linha das alternativas. Tipologia de provas, existem vantagens, existem desvantagens. Então, vai caber também ao professor verificar essa situação. Para as perguntas de relação, então, ou de associação, nas vantagens temos, são puramente objetivas, elas são realmente objetivas, são fáceis de preparar, reduzem a adivinhação, fáceis de corrigir e usam-se para medir conhecimentos de fatos e julgamentos. Quanto às desvantagens, apresento apenas uma, a desvantagem. Muitos assuntos não podem ser testados por esse método. Existe mesmo assunto que neste método nessa tipologia de provas não facilita né, a medição. Lembrando que Inácio Canivete, por exemplo,
Ela apresenta que a avaliação como um estado de medir, de comprovar o conhecimento que o aluno tem no momento, depois do tempo de aulas. Então, o professor não deve fazer. Podemos passar para a segunda prova, para o outro tipo de questão. Mas, como eu dizia, o professor não deve fazer da avaliação ou da prova como um instrumento de castigar o aluno. Nós temos professores que fazem isso, infelizmente. E a prova não é um instrumento para castigar, para verificar até que ponto o aluno tem sido audaz. Pronto, não é isso. O professor não se pode vingar através da prova, mas deve ver a prova como um veículo de se conectar à aprendizagem e de verificar a tua qualidade de ensino. Ora, falo isso no final. Quando um professor vê alunos com muitas negativas, é porque realmente ele é dos piores professores que existem. As perguntas de lacuna, que é a dor de cabeça para todo tipo de alunos, porque os professores têm traçado mal esse tipo de questões. Elas consistem em apresentar frases nas quais faltam palavras. Essas palavras que são importantes, que deverão ser descobertas pelos alunos. Prontos, até aí, tudo bem. Vamos então. Beleza? Quer dizer alguma coisa? Prontos. Vamos então em um exemplo. Complete a frase abaixo. Pronto, aqui eu tinha feito esse slide em função de uma dissertação que eu tive numa das escolas, então eu coloquei isso propositado para eles, deveria ter mudado, mas a ideia vai ficar nesse sentido. O Complexo Escolar número 20, Missão Católica de Calandula, foi criado aos vírgula, pelo Decreto Presidencial número, vírgula, o que sustenta a sua legalidade. Ora, eu aqui coloco 12 espaços objetivos com palavras que se vão colocar aí também objetivas, porque isso não pode fomentar a ambiguidade. O aluno não pode adivinhar o que é que deve colocar nesses espaços. O professor deve dar a luz daquilo que ele deve colocar no espaço. E o que temos verificado, pronto, é uma dor de cabeça, né? Pronto, vamos só passar para melhor compreensão em como elaborar. Prontos. Temos o primeiro aspecto. Omita apenas as palavras-chave. Ou seja, quando se quiser construir uma afirmação onde vai deixar algumas lacunas para que o aluno faça o complete das palavras que estiverem em falta, o que se aconselha é que o professor deve omitir apenas as palavras-chave. Só as palavras-chave que devem ser retiradas. No segundo aspecto, não omita adjetivos e advérbios. Eu não posso, em sã consciência, omitir dentro de uma frase os adjetivos ou advérbios. Vamos lá ver se... Pronto, cada um depois vai construir uma frase dessas e depois pode deixar lá nos comentários, onde dá a impressão daquilo que vocês, no caso, quando a compreensão não for danificada, não for comprometida. A compreensão não for danificada ou comprometida ou então prejudicada. Se, por exemplo, você verificar que na omissão desse verso, nesta frase, não vai comprometer nem prejudicar
a compreensão da questão, então podes fazer. Mas se perceberes que vai comprometer, não o faça, porque não estarias a ser um professor bom. No quarto aspecto, então, não se deve colocar mais de 3 lacunas. O ideal, o recomendável é colocar até 3 lacunas numa frase. Houve uma prova, pronto, que um professor colocou 5 lacunas numa prova, numa questão de lacuna. Não é bom. Não façam isso, por favor. Então, temos aí os aspectos que devemos ter em conta e aquilo que devemos evitar. Quanto às vantagens, então, as perguntas de lacunas dificultam a adivinhação, isso bem que o aluno vai adivinhar, salvo se o professor quiser que o aluno se torne quem vai adivinhar. Mas se o professor não quiser que o aluno se torne isso, prefere apenas construir de forma correta a afirmação. Depois, podem ser usadas para testar vários assuntos e também são fáceis de preparar e fáceis de corrigir, obviamente, né? Porque são assuntos pontuais. Quanto às desvantagens, né? Detalhe. Acho que estamos com dificuldades. Bom, receba. Sim, por favor. É só passar o slide. Consigo ver aqui que todos me conseguem ver e também ouvir. Prontos, então, se todos me conseguem ver e ouvir, vamos falar das perguntas de identificação. As perguntas de identificação consistem em apresentar um gráfico ou um diagrama, um desenho ou um esboço para que seja reconhecido e identificado no que foi pedido. Trabalha-se com maior acutilância nas disciplinas de matemática. Pronto, então vamos ver como é que isso funciona no caso. As perguntas de identificação. Como exemplo, apresenta-se, né? Identifique as diferentes figuras geométricas escrevendo o nome de cada uma nas linhas em branco. Se verificarmos no lado direito desta questão, temos as figuras geométricas. Temos, por exemplo, o quadrado, temos o círculo e temos o triângulo. Prontos. Aqui, o aluno, nesse espaço em branco, vai escrever o nome das figuras geométricas que aparecem no lado direito. Ou seja, você está a dar a possibilidade do aluno visualizar e, em função da visualização, escrever o nome da mesma. Então, essa pergunta é essa vantagem que se pode oferecer, sobretudo para a escola primária. A escola primária tem grande relevância que o professor torne o aluno visual e também, tático, onde ele vai ter a possibilidade também de pegar em alguns momentos, se for uma prova prática, se não for, então que o aluno consiga ortografar. Então aqui o professor vai analisar a ortografia do aluno, como escreve o nome do objeto e também até que ponto ele compreendeu que esse objeto que eu vejo na imagem realmente corresponde com o nome que eu vou atribuir e que esse nome é aceite pela ciência. Prontos. Então, trabalha-se nisso.
Quanto às questões de ordenação, elas consistem em apresentar uma série de conceitos que deverão ser enumerados numa ordem determinada. Essa ordem pode ser cronológica, da importância, da complexidade ou um outro aspecto. Então, aqui o professor vai fazer essa ordenação. Vamos ver o exemplo para melhor verificarmos como é que se pode ordenar isso. Prontos. Quanto ao exemplo, estão abaixo mencionados alguns fatos que se relacionam com a evolução política de Angola. Prontos, coloque nos parênteses o número de ordem dos factos de 1 a 4, segundo a sua associação no tempo. Aqui o professor está a pedir que façam essa organização dos aspectos de acordo à ordem dos factos, de 1 a 4. Por exemplo, na primeira afirmação tem divisão do território em províncias. No segundo, chegada dos portugueses em Angola. No terceiro, proclamação da independência. No quarto, promulgação da primeira Constituição da República. No quinto, nomeação dos titulares de poderes executivos. E no último, então, acordos de paz. Prontos, aqui deveriam ser de 1 a 6, mas eu coloquei de 1 a 4 por algum erro ao grafar, no caso, né? Então, se verificarmos a questão da história de Angola, né? Como é que sucedeu? O que é que apareceu primeiro? O que é que apareceu segundo? O que é que apareceu assim nessa sequência? Pronto, e aqui temos que ver o que é que realmente nos pede em termos de história de Angola. Estamos a falar da evolução política de Angola. Então, se estivermos a falar da evolução política de Angola, vamos nos ater a isso. O assunto vai ser controverso nesse sentido se não buscarmos delimitar o assunto. Mas como está delimitada a evolução política administrativa, no caso, de Angola. Qual seria o primeiro? Primeiro, se fez a divisão do território em províncias, ou primeiro foi a chegada dos portugueses? Por exemplo, se achar que primeiro foi a chegada dos portugueses, vais colocar o número 1 na chegada dos portugueses. Depois, o que é que vem em segundo? Depois da chegada dos portugueses em Angola, se proclamou diretamente a independência? Se fez os acordos de paz? Se fez a nomeação dos titulares de poder executivo? Ou se fez a divisão do território em províncias? Nós em Angola tínhamos a constituição de reinos, ou seja, eram vários reinos que compunham um território, mas não necessariamente que fosse um país. Então temos que ter atenção também nisso. Angola só é Angola por causa da constituição que os portugueses fizeram nesse território, porque senão teríamos vários povos e não teríamos uma nação. Cada povo tinha uma autonomia. Devemos entender esse dado histórico. Historicamente, os reinos eram autônomos, não tinham dependência de um ou do outro. Poderiam ter influência de um ou do outro, mas não tinham dependência. Mas com a chegada dos portugueses se transformou em um país. Foi a união desses reinos. Então, eu queria aclarar esse assunto para que não seja entendido como uma controvérsia. Podemos passar, meu caro editor Pelísio. Eu sou Juvenal Mãe, o professor do mato. Prontos, quanto às perguntas de evocação, eu gosto tanto desse tipo de questões que às vezes confundo com o melhor tipo. Mas não existe o melhor tipo de provas. Consiste em fazer uma pergunta que admite respostas simples, imediata, definida, específica e provavelmente indiscutível. Pronto, aí essa seria a palavra indiscutível. Faltou aí tirar o D e colocar o S. Vamos então ver como é que funciona isso, para entendermos na íntegra. O que é evocar? Exemplo. Em que ano foi proclamada a independência de Angola? Resposta. A resposta deve ser pontual, né? Eu faço a questão
evocada, porque mesmo é evocação, é procurar saber aquilo que é a objetividade do assunto, por isso é que a pergunta é realmente direta. Em que ano foi proclamada a independência de Angola? E você dá a resposta pontual, 1975. Atenção, ele não está pedindo necessariamente data, né? Onde vai encontrar 11 de novembro, está a pedir ano. Então a resposta deve ser clara. A pergunta é clara, a resposta deve ser clara. Agora, se o professor te perguntar em que data foi proclamada a independência de Angola, é em 11 de novembro de 1975. Logo, o professor deve exigir de acordo com a pergunta. Se o professor perguntar em que ano, o professor não pode esperar que o aluno tenha que escrever 11 de novembro, não sei o quê. Às vezes acontece isso, o professor pergunta uma coisa, mas espera que o aluno tenha que responder a outra coisa. Isso não é justo. A segunda pergunta, quem foi o primeiro presidente de Angola? A resposta também é pontual. Antônio Agostinho Neto. Boa. Passemos então para aquilo que é a situação prosseguinte. Como elaborar, que é a situação que muito nos tem quebrado a cabeça. Né? Assegurar que as questões admitem apenas uma resposta. A questão que eu vou colocar deve ter apenas uma resposta. E depois, então, elaborar um número equilibrado de questões. O que eu aconselho, quando tiverem a usar esse tipo de perguntas, que sejam até no máximo 4, não mais de 4. Vantagens. São simples de construir, avaliam o modo exato de memorização, porque aqui você testa de forma direta a memorização do aluno. Se quiserem, para alguns professores que gostam que o aluno decore, então vão avaliar o nível de decoração, mas eu não prefiro usar a decoração, mas sim memorização. Reduzem ao mínimo a possibilidade de adivinhação e também são fáceis de responder. Dificuldades. Eu apresento apenas uma única dificuldade. Referem-se apenas às informações de nomes, características, datas, etc. Então, quando tiver que evocar, tem que ter em atenção que o aluno apenas deve ser avaliado quando se quer avaliar, quando se quer testar ou se quer medir a percepção que ele tem em termos de nomes, de características e de datas, né? O etc. é muito subjetivo aqui. Pronto, vamos então ver o último dessa lista, mas o penúltimo da lista que eu vos apresento, que são as perguntas de dissertação, que podem facilitar bastante aquilo que é o raciocínio lógico do aluno. Consiste no tipo tradicional, em que o professor propõe algumas questões que devem ser respondidas pelos alunos. A formulação, assim como as respostas são livres, usa-se para medir a compreensão global através do raciocínio interpretativo. Pronto, então aqui vamos, por isso que a dissertação é dissertar, o aluno vai explorar-se e traduzir toda aquela exploração da sua mente em uma frase ou então num contexto de prova. Vamos ver o aspecto que vem então a seguir, em como elaborar, né? Por exemplo, use os seguintes indicadores. Descreva, por exemplo, o professor vai pedir ao aluno, descreva sobre o assunto Y. Ou então, contraponha de acordo à afirmação esta. Quer dizer, que o professor vai provocar o nível de percepção do aluno. Ou então, comente. Relativamente ao assunto em epígrafe, comente sobre isso, aquilo. Exemplifique. Ou então, resuma, avalie, compare ou apresente o seu conceito. E atenção aqui nesse detalhe. Esse tipo de questões têm uma abertura esparsa. Por ter essa esparsação, o professor não deve ter uma chave
de correção, de acordo com aquilo que ele realmente quiser que o aluno apresente ou escreva. Aqui tem sido o erro mortal de muitos professores. Eu refiro sobretudo aos professores de língua portuguesa, professores de história, ou de ciências maleáveis, né? Ou sociais, uma coisa assim. Onde permite a exploração exata do aluno. Mas o professor tem uma chave, quer que o aluno coloque tal como ele pensou, tal como ele entendeu a situação. Errado. Não estariam a ser justos se assim o fizerem. Tem que permitir que o aluno se explore, fale tudo de modo como entendeu. O que o professor deve avaliar é a lógica, a coerência e os aspectos-chave. Existem aspectos-chave de compreensão de uma questão que não podem falhar. Esse sim, mas agora, se o professor tiver uma chave de correção da questão, da dissertação, meu irmão, está a caminhar mal. Estás a ser um professor não justo, injusto. Então precisamos ser justos. Como a última questão que eu apresento à prova, da tipologia de prova, é então a resolução de problemas. Não tenho nesse slide, mas antes de passar as informações indispensáveis, né, vamos falar da resolução de problemas. Eu apresento a tipologia resolução de problemas como uma tipologia de provas importante. Como é que funciona? Como não temos um slide, vocês precisam prestar mais atenção naquilo que é o fono, né? A questão ou as perguntas, o tipo de perguntas de resolução de problemas consiste em o professor apresentar um problema ao aluno e permitir que, através desse problema, o aluno consiga resolver algumas situações. Eu dou um problema ao aluno e o aluno tem que resolver o problema que eu apresento. E esse problema pode ser social, pode ser escolar, pode ser familiar, entre outros. Depende muito de como eu quero avaliar e o que quero avaliar ao meu aluno. Então, esse tipo de questões tem grandes vantagens porque permite a exploração do aluno. Você vai conectar o aluno com o meio ambiente ou meio social. É eu tirar o aluno da sala de aula e colocá-lo a resolver o problema na sua sociedade, na sua instituição. Então, quando tiverem que elaborar esse tipo de questão, tem que inculcar no aluno a vantagem de ele ser o mentor da resolução dos problemas que ele enfrentar, tanto a nível pessoal, a nível social, a nível familiar, entre outros fóruns, até religioso. Tem muita relevância esse tipo de questões, porque remete mesmo o aluno no centro da resolução de tudo. É importante que o professor sempre numa prova deveria velar pelo menos por esse aspecto. Vamos então às informações indispensáveis e úteis. Prontos, quanto às informações indispensáveis, usar sempre mais de 2 tipos de perguntas numa prova. Ou seja, não é correto que numa prova o professor use um único tipo de perguntas. Não é bom. O professor deve pelo menos usar 3 até 3 tipos de perguntas. Já explico porquê. Porque existem tipologias de perguntas que podem não ser do domínio de todo tipo de aluno. Domínio não, mas que não podem ser de compreensão exata de todos os tipos de alunos. Nós temos em nossas turmas uma diversidade de alunos. Alunos que entendem mais de uma forma, entendem mais de pergunta de dissertação, entendem mais de pergunta de resolução de problemas, de verdadeira e falsa, de evocação, ou um outro tipo de perguntas. Quando você usa um único tipo, imagina que o professor dê a prova com um único tipo de perguntas, verdadeiro e falso, só toda a prova, da primeira até a última. O aluno que tem dificuldade nesse tipo de questões se vê injustiçado. Logo, o professor é o promotor da justiça. Portanto, aconselha-se a usar mais de um tipo.
perguntas quando tiver a elaborar uma prova. Então, o ideal é até 3. Se for até 4 o máximo, já deveria até ser bem melhor também. Então, quero que prestemos atenção nesse detalhe. E digo isso porque eu já fiz provas assim, a prova só foi uma, de múltipla escolha. Não é correto, não é justo, professores. Não façam isso. O segundo aspecto, avisar sempre aos alunos sobre o tipo de perguntas a que serão submetidos. E esse aviso deve ser, por exemplo, tem as provas que começam na próxima semana, no dia 5. O professor deve, ao longo desta semana que começa, avisar os alunos que tipo de questões lógica para esse tipo de situações. Depois, passar instruções pontuais. O professor tem que passar sempre as instruções pontuais quando for aplicar, quando se deparar com esse tipo de aplicação de provas. Por exemplo, nessa semana, que muitos é de revisão, tem que explicar, olha, na nossa prova vamos usar os seguintes tipos de perguntas, de dissertação, de resolução de problemas e de evocação. Pronto, é um exemplo, né? E para cada um desses tipos de perguntas, você, enquanto aluno, deve resolver desta e daquela maneira. É importante que o professor faça isso. E, por fim, então, ter a devida certeza sobre as provas com séries. Existem provas com séries, né? Que podem reduzir o nível de comparação e andamento dos alunos. Por exemplo, quando o professor faz uma pergunta ou uma prova com séries, de série A, série B, série C, pode ser injusto o professor. Por quê? Porque o ideal, ou seja, o que se procura trabalhar quando se aplica uma prova é o nível, porque o professor mede, faz a comparação dos conhecimentos que os alunos trazem e os conhecimentos que adquiriram ao longo. E também do nível em que eles tinham quando começou as aulas e no nível em que eles têm de percepção agora. Quando o professor elabora provas desiguais para alunos em contextos iguais, o professor não estaria a ser justo. Por quê? Porque para uns podem ter, e isso é visível, uns se sentem que tiveram provas fáceis e os outros se sentem que tiveram provas difíceis ou perguntas difíceis. Logo, o professor não consegue medir o mesmo conhecimento para todos os alunos. Eu tenho essa temática e vou colocar a um número de alunos, a outra temática vou colocar o outro número de alunos, porque são séries. Logo, o professor não conseguiu medir de forma acutilante como é que todos os alunos perceberam a temática em epígrafe, porque vai medir duas temáticas e alunos diferentes. Ou seja, você tem um contexto de turma e você faz uma prova desigual, você não consegue medir. Por isso é que quando estivermos a elaborar uma prova onde contém séries, devemos prestar muita atenção em como elaborar, porque vamos ser injustos também em termos de medição. E existem alunos que, em termos de lecionar, né, e em termos de percepção, estiveram ou presentes, ou mais atentos, ou então o professor explicou bem numa temática, e esse aluno está melhor preparado nessa temática porque o professor esteve bem, ele também conseguiu perceber bem. Mas quando pegar a sua série, não tem as questões daquele assunto que ele percebeu bem. E vai ser testado num assunto em que o professor não foi capaz em fazê-lo compreender. Logo, o professor está a ser injusto com esse aluno. Mas vai ser justo com outro aluno porque percebeu bem e o professor explicou bem. Então temos que ter muita atenção nesses aspectos. Por outro, já em termos de conclusão, para responder às vossas questões, quando formos elaborar uma prova, devemos nos ater que estamos a medir o nosso nível de ensino, como eu, enquanto professor, ensino e como o meu aluno aprende. Ora, a forma de como o meu aluno aprende, em grande parte, depende da qualidade de ensino que eu transmito ou que eu aplico
através da metodologia, através da clareza de conteúdos, entre outros. Então, o professor deve sentir, olha, até esse ponto, se eu conseguir fazer a prova que eu elaboro em 30 minutos, obviamente os meus alunos poderão fazer 1 hora e meia. Então, não sejamos martelos para os alunos, mas sejamos o conforto. O professor deve realmente elaborar uma prova que seja ajustável ao aluno. Aliás, muitos defendem, a prova não prova nada. Se não prova nada, então o professor deve ter atenção em como elaborar. O aluno não é teu concorrente, não é teu adversário. O aluno é o teu aprendiz, é também aquele que partilha conhecimento contigo. Então vejam no aluno como uma fonte de partilha. Vou responder às questões que assim impuserem. Estou aberto. Sim, Belísio. Se houver questões, por favor. Uhum. Sim. Uhum. No caso, ao Ageu, ao Arfa, dos Cogdes, ao Manuel, ao Cravel, desculpa se eu não pronunciei bem o nome, a Maia, Tita Ema, o Emanuel, Gabriel, César, Sara, Paixão, Lourdes, Salvador, Lucas e Edirson, Eugênio, Adelino, Serafim e ao Paulo Gomes. Por favor, deixe as suas últimas considerações para os professores, porque temos algumas vezes alguns erros que eles Sim. apenas elaboram apenas perguntas de evocação numa única prova. Que tipo de conselho o professor do Ok. mato deixa para os professores? Pronto. É totalmente não recomendável, né? Como eu dizia, o correto é que numa prova pelo menos deve ter 3 tipologias de perguntas para conseguir medir de forma justa a sensibilidade de todos os alunos. Por exemplo, se eu, enquanto professor, elaborar apenas um tipo de pergunta de evocação, imagina que o que é isso, o que é aquilo, fale sobre isso, né? Quer dizer, eu, do ponto de vista, enquanto professor, em termos de elaboração, elaborei rápido, a minha correção também pode ser eficiente, mas do ponto de vista de aplicação para o aluno, não é justo. Por quê? Porque pode ser que ele tenha maiores tendências de aproximação à pergunta de verdadeiro e falso, por exemplo, ou de múltipla escolha ou de dissertação, e você, enquanto professor, o condiciona num único lugar. Também, a pergunta de evocação, se for só essa, não permite com que o aluno se explore. Então, o que eu quero aqui dizer é, dentro de uma prova, no mínimo, deve ter uma tipologia de questões que explore o raciocínio, a compreensão do aluno. Por exemplo, se tiver que fechar, não podes colocar na mesma prova perguntas de verdadeiro e falso e múltipla escolha e depois evocação. Não pode. Essas 3 não podem convergir num único tipo de prova. Por exemplo, se pegar o tipo de verdadeiro e falso, coloca verdadeiro e falso, coloca, por exemplo, de dissertação ou de identificação e depois coloca ou resolução de problemas ou então de dissertação. Nesse caso, você tem 3 tipos de perguntas desiguais que permitem a verificação dos conhecimentos de forma abrangente também. Essa é a grande dica. Não juntar, repito, não juntem perguntas de verdadeiro e falso,
múltipla escolha e da evocação numa única prova. Não façam isso. São perguntas atômicas, né? São bombas. E o aluno não pode ser testado desta maneira. Deve sempre ter alguma diversificação. Pronto, o resto vamos ir falando. Caso existir dúvida, sei que ao verem esse vídeo poderão deixar as vossas dúvidas a partir da nossa página do YouTube. E também terá disponível amanhã ou os então a nossa cócteis. página do Facebook. E vamos responder no formato... Aonde? Teremos os cócteis dos vídeos Vai estar das disponível aonde? perguntas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ok. Tá bom. Pronto, e depois também vamos publicar no nosso site esse slide para que consigam conferir e ter convosco, no caso em vossa posse. Pronto, eu sou o Gilberto Mengo, professor do MAT. Podem me seguir nas redes sociais. Sigam também Belísio dos Santos, sigam a Só Ciência da Educação e sigam o nosso canal do YouTube, que é Só Ciência da Educação. Aquele abraço, estou convosco sempre, o professor do MAT. Para o bem da humanidade, seja professor.